Arrakis. Duna. Outrora o planeta mais ermo do universo. Agora a capital do Império. É aqui, e apenas aqui, que habitam os vermes gigantes, criando a especiaria. Aquele que continua a ser o maior tesouro do universo. A causa primeira de conspirações, traições e mortes. E assim, né, a gente diria até, a gente poderia até especular que, porque a gente não tem as lembranças, né, digamos assim, de todos os eventos que estão no inconsciente coletivo, porque senão isso seria muita informação para o ego ter que lidar, né? As Bene Gesserit, para sobreviverem ao ritual da água da vida, elas passam por décadas de treinamento, né? E um treinamento que é de fato voltado para poder guiar os processos do inconsciente de uma maneira consciente, né? Que é algo que até a gente diria tem ali a sua respectiva similaridade com temas do budismo, etc, né? Então, o Paul sobrevive porque ele não é só homem. A verdade, nenhum homem, só homem, seria capaz de transformar a água da vida e sobreviver. Porque o processo de transformação da água da vida isso é algo que está ali no meu terceiro capítulo, né? É um processo que ele é simbolicamente materno, matriarcal, né? O que é água, quem dá a vida é o princípio feminino. E aqui, assim, eu tô falando em termos arquetípicos, tá, gente? Não tô falando em termos de gênero ou biológicos, nem é o mesmo biológico, né? Simbólico, basicamente. É, simbólico, exato, né? Então, aquilo que dá vida é o organismo materno, né? E, assim, se a gente for até para religiões matriarcais, o masculino, ele não é nada mais do que algo a ser utilizável pelo princípio, que é muito mais abrangente, que é o feminino, para poder se autofecundar, né? Enfim... que é um tema que a gente até vê em Duna também de uma maneira indireta depois. Mas o Paul sobrevive porque ele integra o lado feminino dele, pelo menos parcialmente, vamos dizer assim. E esse é um processo que é muito similar ao que o Jung chamou de processo de individuação, tá? É algo que eu não exploro tanto na minha dissertação, mas que na minha tese eu já exploro um pouco mais, né? Que é essa busca por algum nível de equilíbrio entre o inconsciente e o ego, e o consciente, né? E aí, né, assim, é uma interpretação que eu faço, né, eu diria que uma das grandes, porque assim, se a gente fala, tá, o problema não é o Paul, não é que o Paul é o vilão, o problema é que o Paul é um herói. Esse é o problema. O problema são heróis. E por que o problema são heróis? Porque heróis representam uma sobrevalorização do princípio egóico em relação ao inconsciente, né? Então, o princípio de individuação para o Jung, ele é exatamente uma tentativa de restaurar um equilíbrio sem que você caia no niilismo e da indissociabilidade completa do inconsciente, né? Que é o que potencialmente pode acontecer com pessoas esquizofrênicas, nesse exemplo, nem que você caia pro lado oposto, na tirania completa do ego em relação ao inconsciente, né? Que você tenha digamos assim, um campo de batalha justo em que o inconsciente pode se manifestar e que o ego entende esses fluxos do inconsciente e dá vazão a eles de uma maneira que seja relativamente harmônica e equilibrada, né? Então, eu diria que esse é um tema que a gente já vê ali no Paul. Só que aí, assim, né, eu interpreto que o Paul não de fato atinge por completo essa individuação ali naquele momento, porque ele ainda é levado pela presunção dele, né, e pela hubris dele. Isso é um tema e um termo, ambos muito característicos de toda a ficção científica que tem ali nas suas origens o gótico, e Duna é uma dessas ficções científicas, né, porque ele ainda é dominado por essa presunção, né, por essa sobrevalorização do seu próprio ego, em que ele acha que ele vai ser capaz de segurar o inconsciente dos Fremen e da religião fanática dos Fremen em sair matando tudo que é diferente dos mitos deles, porque eles passam a acreditar que o Paul de fato é esse Messias, né? Que o Paul é esse Deus encarnado, que o Paul sabe o futuro, né? E por aí vai. Então ele acaba sendo refém da sua própria presunção em achar que ele vai conseguir impedir esse genocídio enorme que ele está soltando no universo. E ele não é capaz de fazer isso, né? De spoilers pra quem não assistiu ainda o terceiro filme, enfim. Tranquilo, a gente aqui comenta muita coisa com spoilers, tá sempre avisado de antemão, é um podcast também focado com Duna, mas também essa presunção que acomete todos os personagens, principalmente os Atreides, que o protagonismo deles impõe nesse sentido, e comentando no processo de individuação do Jung, que se remete à integração do ego e a formação dela nos
estágios iniciais que o bebê vai se desenvolvendo, que também tem na psicanálise junguiana. Uma coisa que me vem à cabeça é que não há um id, essa parte da instância psíquica, antes do ego, pois o ego oferece para tudo muito antes como é que eu posso dizer, muito antes do eu ter relevância, e se correlaciona com a figura das abominações, é isso que eu tô querendo dizer, as abominações para os ouvintes também, que estão nos ouvindo, esses seres prescientes que tiveram um despertar bem antes de nascerem, dentro do feto malha, e que afeta essa fragmentação, essa despersonalização que torna literalmente essas figuras tirânicas, e que tu comentou até da figura dos deuses que também representam simbolicamente. Tem o Eros, que representa aquela pulsão de morte, o Thanatos, pulsão de vida, o Cronos, o tempo. Oi? Ao contrário. O Eros é a pulsão de vida, o Thanatos é a pulsão de morte. Me enganei daí. E... Relaxa. Mas como isso também se referencia em toda a Duna em relação à figura da mítica e da ordem matriarcal, o governo vigente, como vai tudo se corroendo. Eu estava até chegando numa conclusão na leitura de ontem que a presciência dos personagens serve, obviamente, dar várias visões de futuro e também do passado, essas possibilidades que podem acontecer. Mas, obviamente, eu acho que até mencionado num dos excertos, que o profeta, ele meio que forma o futuro, ele só está interpretando aquilo que está de flashes da visão dele e vai se moldando, e a partir disso há eu diria até vai corroendo pode corroer ou não aquilo que foi visto, e eu acho que traz muito dessa corrupção do que o simbólico tem a oferecer, que as pessoas em si, dentro da unidade do todo, quando agarradas com esta personificação, e destoa por completo. Não sei se faz sentido o que eu disse. Sim, faz. Eu acho que tem dois elementos aí que são interessantes pra gente, que a gente pode trazer, né? O primeiro como eu falei, né? Duna acaba trazendo algumas teorias do campo científico e especula em cima delas, né? Assim, é óbvio, nunca dá pra lidar com tudo potencialmente que tá ali presente, né, em Duna. Mas, uma das que são, e tem diversas menções, é o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Comenta. Que a gente vê aquilo claramente ali no Manifesto Atreides, né? Que aparece no quinto e no sexto livro, que é escrito pela Odrade, né? Que é descendente da Lady Jessica, do Paul, e etc, né? E da Ganima, né? E... Isso. Assim, eu dou até esse exemplo, né? Na aula A última aula que eu dou de Duna para os alunos lá no curso de letras é a aula que eu trabalho com essas perspectivas científicas que são relevantes ali para o Duna, e que são perspectivas do campo da ciência, que elas abalaram as fundações ontológicas de como a ciência achava que a realidade era, né? Em alguns níveis. E uma delas é o princípio de incerteza do Heisenberg, né? Que é basicamente o gato de Schrödinger. Então todo mundo conhece o gato de Schrödinger. Isso eu tenho certeza. Sim. Essa imprecisão, para deixar claro também para quem não sabe, principalmente o princípio dessa incerteza do Heisenberg, é impossível determinar. Essa é que nem o gato do Schrödinger, ele tá vivo ou ele tá morto. Tem essa não noção, como é que pode dizer melhor? O ponto, né, que é geralmente deixado de fora, é que o gato ele tá ao mesmo tempo morto e vivo. Não é que você só vai descobrir quando você abre. Veja, não, o gato ele está nos dois estados ao mesmo tempo. A ideia é essa do gato de Schrödinger. O ato de abrir a caixa força a realidade a escolher uma dessas opções, entende? Aí, obviamente, o gato de Schrödinger, ali você tem 50% e 50%. Ou o gato tá morto ou o gato tá vivo, né? E esse thought experiment, ele é feito de uma maneira que é para ser 50-50, ali, 50-50, né? Mas, quando a gente tá falando do princípio de incerteza de Heisenberg, é que a gente não consegue saber a posição do elétron, ou da partícula subatômica, né? Porque ela tá se comportando como uma onda. Então, isso tem a ver com né, uma perspectiva que acabou se descobrindo que o que a gente entende como partícula, e a gente imagina a partícula como uma coisa que ela tem a sua existência própria ali, né? E aí o que a física quântica vai mostrar é que aquilo que a gente acha que é uma coisa, que é uma partícula, ela tá, na maior parte do tempo, na verdade, se comportando como uma onda, né? Então ela tá se comportando como energia, e não como um grão de areia, que fica mais fácil a gente entender como uma partícula, né?
Então, Sim. no experimento lá clássico, que é o experimento do Dual Slit, não lembro a tradução, enfim. E conforme eles fazem esse experimento, é como se algumas dessas partículas, a partícula em si, estivesse passando por duas frestas ao mesmo tempo. E aí você fala, mas como é possível que uma partícula esteja passando por duas frestas ao mesmo tempo? Isso é um absurdo, né? É um absurdo da nossa compreensão, né? Porque naquele momento a partícula, ela está se comportando como onda, ou seja, como se ela estivesse ocupando, e não é só um, não é dois, não é igual o gato, não é morto ou vivo, inúmeras posições ao mesmo tempo. É como se ela estivesse ocupando todas aquelas posições dentro do range da onda possível, né? E isso, assim, é absurdo. Aí, quando a gente vai medir, e não tem nenhuma relação com observação da consciência, não, a gente vai medir. Porque quando a gente mede, a gente tem que dar energia pro sistema. Quando a gente dá energia pro sistema, aí a gente força aquela partícula subatômica a tomar uma decisão. Não, eu passei por cima ou eu passei por baixo, né? Aí ela escolhe, depois que você mede, né? Mas antes de medir, por uma questão energética, a gente não deu energia suficiente, ela tá superimposta. Então ela ocupa mais de uma posição tecnicamente ao mesmo tempo. A gente não sabe a sua posição exata e nem tem como saber, por isso que é o princípio de incerteza, né? Então, o Duna usa isso como uma metáfora para falar sobre a presciência, e usa bastante, né? No sentido de que o futuro não está determinado, ele é um jogo de potencialidades, de possibilidades, né? A partir das condições que a gente tem aqui no presente, o futuro tem um range virtualmente infinito de possibilidades, mas que é limitado pelas condições que a gente tem no presente, né? O ato de se observar o futuro é similar com o ato de medir, metaforicamente, o experimento. Então, você colapsa a função de onda e faz com que a realidade escolha um daqueles caminhos, né? Só que, obviamente, como a gente parte desse pressuposto de que não existe separação entre mente e corpo, né? Então, essa manifestação que vai acontecer na realidade do futuro, a partir da visão presciente, ela afeta outras mentes, tem outras mentes envolvidas nesse processo. É um ato de criação individual e coletivo, né? É um ato de influência criativa sobre a realidade, né? E é um ato em que, quando o ego vê as possibilidades do infinito, ele cria, a partir dessas possibilidades, um caminho ou alguns caminhos possíveis e acaba, digamos assim, desde que toda a realidade se conforme com esse movimento, né? E aí esse é um dos grandes pontos, né, da presciência absoluta. Isso faz com que a realidade se conforme àquela visão e aceite aquela visão, né? Quando eu tô falando sobre presciência para os alunos, eu acabo trazendo um capítulo do Filhos de Duna. Eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas eu posso procurar por aqui. Mas tem um certo momento, né, que tanto a Lady Jessica vai falar um pouco dessa ideia, quanto o Leto também, né, tem em 2 capítulos, né, mas o principal que eu pego é a Lady Jessica ensinando o Farad lá, lembra? Sim, e lembro. aí ela tem um momento que o Farad ele vai ter a sua formatura, né? Olha só, Farad, você aprendeu tudo que eu poderia te ensinar, né? A partir de agora é com você, né? E aí ela fala pra ele, a presciência absoluta é um mito vazio, ela não existe isso de presciência absoluta, né? Não tem como existir uma presciência absoluta. A única questão é que o que meu filho via eram os mitos nos quais a humanidade dormia, né? Então, o que o Paul via? Essas condições do inconsciente coletivo, né? E aí existe um ato de criação que é consciente e inconsciente. Existe um ato de criação que ele é coletivo e individual, né? Assim que o Paul vê essas possibilidades, ele tá, de uma certa maneira, inconscientemente criando aquele futuro. Mas aquele futuro, ele é aceito, ele é tomado pelos Fremen conforme eles se juntam e se tornam uma entidade individual, e se tornam o desejo também dos Fremen de perseguir e forçar que aquele sonho seja, de fato, concretizado a nível real. Então eles aceitam aquilo como se fosse o futuro e forçam esse futuro indiretamente ou diretamente, com a finalidade dele se satisfazer, né? Mas obviamente que a pessoa presciente, ela tem uma absorção de informação que vem do inconsciente a um nível, e esse é um dos das grandes especulações, digamos assim, do Duna a partir da psicologia junguiana, de que é capaz de que a gente absorva tanta informação do inconsciente, direta e indiretamente, né? Que nós consigamos calcular com muita precisão inconscientemente futuros possíveis, né? Mas isso só funciona desde que a humanidade como um todo não seja capaz de se erguer contra esse futuro, né? Contra essa presciência absoluta. Tanto que, né, quando o Leto ele acaba concebendo no seu plano genético a Siona, né?
como ele cria a Siona? A Siona, ela esquiva, ela some das suas visões. Ou seja, ela é capaz de fugir da presciência absoluta. E ele fala, porque o poder de criatividade da Siona é muito grande. Ele fala isso, o próprio Leto. Ou seja, ela não aceita que aquele... E isso não necessariamente a nível consciente, veja. Mas ela não aceita que essa visão minha seja uma visão divina, que ela seja universal e que ela seja suficiente para o futuro, né? E aí ela busca, digamos assim, outros caminhos, né? Uma coisa que me correlaciona com essa incerteza do Heisenberg que tu comenta é aquilo que eu falei anteriormente da presciência ser quase uma coisa viva. Uma coisa... Essa linguagem que fica disfarçada dentro da mente, que vai despertar desejos, traumas, ansiedades e tantas outras coisas, que faz esse caráter interpretativo da pessoa que o está vendo e leva a esses caminhos, e leva, obviamente, ao caminho dourado do Leto para literalmente peneirar as multidões da humanidade em si, diante de outras opressões, que depois de muito tempo que eu entendi que pode ser até positivo, mesmo diante de tanta tragédia, mas que traz essa característica do desejo, culpa e outras tantas coisas que se resumem a isso que tu comenta e se correlacionam principalmente com a modelação e quando o presciente está um presciente contra outro presciente não consegue se enxergar, ele consegue ver os eventos por inteiro, não o outro presciente em si. Então fica esse malabarismo, digamos assim, para entender e modelar os estados para que aquilo ocorra ou não. E que se correlaciona até, eu diria, com as próprias instâncias psíquicas, os desejos e pulsões, com tudo. Mas uma coisa que me chama muita atenção, indo de novo na tua dissertação, a figura da grande mãe, a Gaia, e o tal. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Posso, claro. Então, né, um dos arquétipos, né, que é um arquétipo que eu sempre me interessei bastante, né, que o Jung ali, com a psicologia junguiana, né, eles vão acabar dando indicações em relação a esse arquétipo, um arquétipo que ele é, digamos assim, mais amplo do que a ânima. A ânima seria a ponta do iceberg da grande mãe, né. Então, para o nosso ouvinte não ficar perdido, né, o Jung, ele disse que nós temos a ânima e o ânimos, né, e a ânima seria o lado inconsciente do feminino, dos símbolos femininos, e o ânimos, o lado inconsciente dos símbolos masculinos, né. E assim, eu acho que até seria interessante a gente... Talvez, eu não sei se tem alguma pesquisa em relação a isso, mas alguma civilização ou sociedade humana que não tem essa divisão entre feminino e masculino tão certa, para entender como eles... Aí eu tô aqui trazendo só de que veio na minha cabeça, né? Mas enfim, para entender como eles têm essa ânima e esse ânimos na cultura deles, como se manifesta de uma maneira diferente, né? Mas enfim. E aí... O que me vem à cabeça é a cultura hindu, que eu acho que tu até comenta na tua própria dissertação dessa figura masculina do feminino. Não lembro qual é a deusa ou deus que tem essas duas características. No tantrismo, né? A gente tem o tantrismo não dual. Isso. Shakti são dois aspectos do... Shakti. Que é até meu nick aqui no Discord, né? Enfim. Mas enfim. Deu pra ver. Então, né, o Jung, né, ele começa a dar indicações, aí a gente tem outros psicólogos que vão seguir as linhas do Jung, e aí o Newman, que é um desses psicólogos, ele vai fazer ele tem um livro, né, que eu acho fenomenal, que ele vai analisar esse arquétipo da grande mãe. Então ele vai pegar ali inúmeras culturas diferentes, as deusas dessas culturas, né, os mitos das deusas dessas culturas, né, e vai analisar as correlações simbólicas entre essas diferentes deusas, né, e aí ele vai chegar, né, nesse arquétipo, que é o arquétipo da grande mãe, e o arquétipo da grande mãe, ele tem diversas possibilidades de manifestações distintas, ele é um arquétipo polissêmico, né, ele tem algumas distintas possibilidades, e, né, assim, uma das coisas que eu acho mais interessantes da ideia do arquétipo da grande mãe é esse entendimento de que o ego, ele vem depois, né? O ego nasce do inconsciente, né? O inconsciente sempre esteve ali processando informação. O ego, em termos simbólicos, a gente entende ele mais como masculino, tanto que a gente associa o ego ao herói, né? E o herói, quando a gente vê o herói ali
enfrentando o dragão na caverna, quem que é esse dragão da caverna? Ele é o inconsciente, e ele é um aspecto da grande mãe, ele é a mãe terrível, né, em termos simbólicos. Então a gente tem essa associação comum do ego ao lado masculino e do inconsciente ao lado feminino. Isso não é mandatório, isso não é 100%, mas é uma associação comum, tá? E aí o Newman, ele vai lá e ele faz, né, uma análise incrível, ali 300 páginas mostrando todas as possibilidades de manifestação do arquétipo da grande mãe em diversas culturas, etc, etc, né? E aí assim, é meio que perceptível em Duna como esse arquétipo é extremamente importante para a narrativa, né? Tanto que, se você for pegar e ler a enciclopédia de Duna, até recomendo ler só a entrada da Jéssica, tá? Falando da Jéssica, ele tem mais de uma entrada. Só pra dizer pros ouvintes que Duna Enciclopédia foi o primeiro do universo expandido, quando o Herbert ainda era em vida. Não lembro qual era o nome do autor, mas que depois foi desassociado pelo próprio Brian Herbert como uma coisa à parte, não do próprio canone, mas que a gente pode considerar. Eu considero algo que pode fazer parte, pode ser integrado no cânone. E eu não considero nada do Brian Herbert, a verdade é essa. Mas... Caralho, o maluco é brabo. Somos dois. E aí tem diversas citações diretas, assim, falando, grande mãe. No próprio Duna, se você pegar os livros de Duna e procurar Great Mother, você vai ver, vira e mexe a Jessica falando, the Great Mother, né? Sim, grande mãe, verdade. Então tem diversos momentos que isso acontece, né? Então a primeira coisa que a gente observa é as próprias Bene Gesserits, elas são manifestações arquetípicas da grande mãe. Assim, isso é meio óbvio, né? E no meu terceiro capítulo da dissertação eu faço uma análise comparando tanto as Bene Gesserits quanto as honradas madres dos quinto e sexto livro, né? Como diferentes possíveis manifestações arquetípicas da grande mãe, né? E aí eu vou trazer essa discussão para falar, exatamente apontar como essa importância simbólica da grande mãe é relevante para a gente entender Duna de uma maneira melhor, né? Então, o arquétipo da grande mãe, ele é extraído, digamos assim, ele é inferido a partir de todas as manifestações arquetípicas as mais variadas possíveis, todas é um exagero, nunca tem como ser todas, né? Mas das mais variadas possíveis que o Newman, psicólogo junguiano, fez, né, para poder entender o funcionamento desse arquétipo. E aí ele vai trazer algumas ideias que eu acho que são muito que dialogam bastante com o que eu estava trazendo até aqui, que é essa ideia de que a humanidade, né, uma grande parcela da humanidade, nas suas constituições ainda primitivas, digamos assim, primitiva não é ruim aqui, na verdade, então, entenda, né? Primitiva não tem esse significado ruim, na verdade, que a gente geralmente associa como se fosse menos avançado, menos evoluído, etc. Inclusive, tem até uma citação direta do Filho de Duna que fala exatamente isso, né? Que, na verdade, é o processo de sofisticação das civilizações que leva a um dano à psique muito profundo, né? E enfim, nessas civilizações anteriores, ainda não sofisticadas psicologicamente falando, a gente tem uma conexão mais aparente, mais forte entre o ego e o inconsciente, né? E se o inconsciente, em algum sentido, ele às vezes representa o outro também, a gente tem essa conexão do ego com o seu ambiente, com outros seres, com outras entidades que habitam, e etc, 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 né? Então, até no Filho de Duna, isso é trazido para mostrar como os Fremen, em 30 anos dentro da narrativa, uma parcela considerável dos Fremen, que tinham uma vida mais próxima aos próprios fluxos de Arrakis, e Arrakis pode ser vista como uma manifestação da Grande Mãe também, né? Como eles estavam mais próximos da própria mãe, ali sendo o próprio planeta, digamos assim, como eles passaram por um processo rápido de sofisticação, e isso estava levando até para um possível ecocídio de todo o universo, porque se você não tem especiaria, as pessoas, os humanos inteiramente iam morrer no universo inteiro, né? Porque a gente sabe, se você ficar sem especiaria, você morre, se você é viciado, e uma parcela considerável da humanidade é viciada em especiaria. Todas as habilidades vão pro Zaralho também. Exato, você não tem mais viagem, você não tem interconexão entre os planetas, etc, etc, né? Então, ia levar a um sofrimento grande. E isso tudo por quê? Porque os Fremen se sofisticaram a nível psicológico. Isso significa que eles se separaram demais do inconsciente, eles se separaram demais do seu ambiente, né? Eles cristalizaram muito a sua própria identidade, a sua auto-identidade, né? E é isso que eu quero dizer quando
eu falo sobre a valorização do ego, né? E aí a gente vai ter diversos trechos, é algo que às vezes eu trago também nos trabalhos, né? Que demonstram essa ideia de que uma insistência em padrões iguais, completamente iguais, isso leva à extinção, porque a vida, ela procura cada vez mais multiplicidade, né? Por isso que a presciência absoluta, ela seria um caminho que levaria para a morte, em termos simbólicos, porque ela está apresentando um único caminho, sendo que você deveria ter zilhões, infinitos, virtualmente falando, de caminhos possíveis, né? Mas a presciência força, a presciência absoluta, óbvio, né? Ela força aquele caminho único, né? E isso é, em termos simbólicos, nada mais do que a completa deificação e reificação da figura do herói, que se torna um deus e se torna o detentor da realidade, né? Ele se torna um demiurgo, digamos assim, né? De fato. Que é o que o Leto se torna, né? Enfim, o caminho dourado do Leto é exatamente mostrar para a humanidade, no começo do caminho dourado do Leto, ele mostrar para a humanidade o que a humanidade não deve fazer, né? Que é... Exato. Que daí mostra a grande ameaça que tem no fim, aquele Kralizek, eu acho que assim se fala. Isso. Mas isso tudo culmina na sincronicidade daí, então. Aí o que eu vou, né, a sincronicidade, eu uso o conceito de sincronicidade do Jung para explicar o funcionamento da presciência, né, pra gente tentar entender como que funciona, como isso é possível entender o funcionamento da presciência, né. Então quando você, e aí a gente pode entender, né, como a gente vê no próprio Manifesto A3, algo que eu já falei um pouco aqui hoje, né, quando a gente tem um ego que não está tão longe do inconsciente, né, ele consegue observar esses fluxos de informação e, com um ato de criatividade, rearranjar esses elementos que estão enquanto potenciais no inconsciente, né, e, portanto, ver possibilidades do futuro e atribuir significado a essas possibilidades do futuro, né. Então, a sincronicidade em termos, geralmente, para falar de sincronicidade é uma coisa complexa, né, porque a gente tem uma visão ainda muito arraigada de causalidade científica, tecnocrata, positivista, etc., né? Que fica difícil de compreender. Mas em termos simples, né? A sincronicidade, o Jung usa, cria esse princípio, né? Vamos dizer assim, ele conceitualiza esse princípio para poder tentar explicar exatamente esses momentos que acho que todo mundo na vida já deve ter passado, que você tem um sonho. Você tem um sonho, nossa, sonhei que eu tava na casa da minha avó, e aí tava tudo escuro, tava de noite, aí tinha uma coruja, essa coruja voava e ficava em cima do teto da minha avó. E aí eu me sentia muito mal, tocava um sino, e de repente eu tava na igreja, e a minha avó tava sendo levada no caixão. E aí, 3 dias depois a sua avó morre, falece, né? Enfim. E aí você fala, nossa, eu sonhei, né? Como é possível que eu sonhei isso, né? E aí, né, o Jung, ele vai dizer o seguinte, então a gente tem algumas condições para sincronicidade, né? Uma condição é você tem uma imagem arquetípica, um símbolo, que ele encontra uma coincidência, e aqui é de incidir duplamente, tá? Incidir duplamente. Então esse símbolo que está no inconsciente, ele encontra uma manifestação no mundo material, mas essa manifestação ela depende da nossa psique, que atribui valor e percebe essa relação simbólica entre aquela manifestação material e aquele conteúdo do inconsciente. E geralmente, isso acontece geralmente quando tem alguma relação interna do nosso próprio processo de individuação, procurando manifestações para que a gente projete aquele conteúdo no mundo material. Mas veja, o mundo material que está representando aquilo, existe às vezes uma tradição cultural, histórica, simbólica, que faz com que a gente procure projetar aquele conteúdo naquelas entidades, né? Não é uma coisa aleatória, isso. Veja. Uma coisa, uma interpretação pessoal, é muito do que a gente estuda, e eu acho que até colocado numa das obras do Freud, do Totem Tabu e outras questões, é esta que a gente adere a símbolos, aquilo que a gente não compreende muito mais, vide a presciência do Paul e dos Atreides adiante, de nominar com o desconhecido, eu acho, e vem se aderindo à interpretação, a parte mais... Voltando ao que tu comenta aí, por favor. Não, sim. E para concluir, então, né, o Jung, ele vai dizer o seguinte, né, olha só, o inconsciente, ele é virtualmente um banco de informação infinito, né? E nessa relação entre o inconsciente e o ego se produz, ele até chama, né, a sincronicidade de um ato de criação no tempo, né? Então existe uma distorção do tempo no campo da psique, né? E aí ele vai pegar do Einstein para falar isso, né? Um pouco. Então isso é uma distorção no tempo da psique,
Então veja, a gente absorve inconscientemente, a gente não tem nem ciência disso, né? Todos esses microelementos que estão aqui, e isso, veja, não necessariamente acontece até diretamente no sentido de, vamos supor, eu tô aqui no meu quarto, né? A gente sabe que existe transmissão de informação até a nível físico, com o quantum entanglement, etc., que são instantâneas, né, digamos assim. Então a gente não está desconectado do nosso entorno. Isso é uma perspectiva até bem recente no pensamento, se a gente for pensar, né? Essas religiões matriarcais, elas conservam esse entendimento de que nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, nós não estamos completamente separados do nosso ambiente. E a gente percebe essas microflutuações de informação, direta e indiretamente, né? E a partir dessas microflutuações, a gente consegue, digamos assim, projetar significado de potenciais futuros. Alguns que são mais certos do que outros, né? Mas sempre tem alguma relação muito próxima do próprio movimento do ego em relação ao movimento do coletivo. Então esse ato de criação, ele às vezes está relacionado com o próprio processo de individuação, né, para o Jung. Então nunca é uma coisa simplesmente aleatória, é alguma coisa que ela é relevante para aquela pessoa perceber, senão ela não teria nem percebido, né, senão ela não teria formado aquele padrão. Então se a gente pegar o próprio Manifesto Atreides, né, que descreve o funcionamento da... deixa eu achar que eu tenho o manifesto em si, né? Quando a gente lê o Manifesto Atreides, a gente vai ver que ele descreve o funcionamento da presciência, né? Então, de uma certa maneira, a maneira como o manifesto diz, né? Ele fala, não tem... esse universo é um universo que te inspira, feito de magia, né? De constante mudança. De constante... Sim. Eu não vou entrar na parte budista, porque isso aqui é budista, assim, é elevado ao nível 1000, mas, enfim, não cabe aqui. Sim, né? sim. Então não existem átomos, só existem ondas e movimento em todos os lados, né? Para todos os lados, né? Mas na relação, então, ele está descrevendo aqui o inconsciente, está descrevendo aquilo que existe enquanto potencial. O futuro, ele é um potencial, porque ele é onda, né? Aonde ele vai se particularizar, a gente não sabe ainda. Mas nessa relação de perceber esses movimentos, a gente imagina esse futuro, né? E a gente percebe essas formas, né? Esses sistemas, a gente organiza esse caos, né? Então, a sincronicidade é uma maneira que a gente, nessa inter-relação entre ego e inconsciente, a gente sistematiza o caos do inconsciente em algo que é significante num sentido do próprio caminho desse ego no mundo, né? Em relação ao seu entorno. E aí, claro, quando a gente fala de uma pessoa que tem Veja, quem que tem a presciência absoluta? São os imperadores do universo. Por quê? Porque eles têm um poder sobre o coletivo simbólico. Não é aleatório que seja o Paul que se tornou o imperador e o Leto que se torna o imperador que acabam tendo o poder máximo presciente, ainda que a gente saiba que não tem como esse poder ser máximo, né? No final das contas, né? Mas eles adquirem esse poder porque a humanidade como um todo também dá a eles, projeta a eles a necessidade de ter alguém que tenha esse poder máximo e que guie eles, né? E essa é talvez uma das grandes críticas do Duna. Por isso que é errado falar que o Paul... É errado falar que o Paul é um vilão, assim, em termos literários é errado, em termos simbólicos é errado. O problema é que ele é um herói. Na verdade, não deveríamos ter heróis. Esse que é o ponto, né? Por que alguma pessoa é mais relevante do que as outras, né? Veja. O que tu me fala agora me lembra muito a teoria do real do Lacan, que também é referente àquilo que existe, o simbólico, escapa da linguagem, representando até o impossível, que eu acho que é isso que tanto o Leto quanto o Paul tentam fazer ao se agarrar na presciência. Tem até um momento em Messias, que na página que eu estou agora ao reler, que ele precisa, em algum momento, ele tem essa vontade muito desesperada de, dentro do macrocosmo da presciência, poder abandonar aquilo dado as características horríveis desse fardo do herói que é acometido a ele. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo do Lacan, a realidade experimentada, esse cotidiano ali, e como afeta os seus demais, e que dentro da constante do simbólico, do imaginário, a forma como vive esse real rompe, de alguma maneira, com a realidade, a partir de uma angústia, crise. Vemos como é uma história de vingança que o que acarretou, eu me refiro ao primeiro livro, e gerou essa miscelânea de eventos que se experimentam numa linguagem que precisa essa inevitabilidade, essa impermanência de eventos que são mudanças nas nossas vidas e que não tem como escapar. Eu acho que muito do que tu tá falando possa se referir a isso,
Acho que até tu comenta na página 95 que eu tenho escrito aqui, quando é comentado da realidade relativa, que é a matéria que está em constante fluxo e essas mudanças inevitáveis. Portanto, lendo aqui o que tu disse, ausenta de qualquer forma ou instância absoluta. Ou seja... Aí, Uhum. isso já é o lado, é um pouco do lado budista, né? A gente... só para dar uma paleta aqui, que você trouxe, né? O tema da minha tese do doutorado é a impermanência e o caminho dourado, né? Uhum. E pro budismo, eu tô me baseando bastante na vertente Madhyamaka aqui do budismo, tá? Porque ela também existem pontes entre essa vertente do budismo e a filosofia processual do Whitehead, que o Duna acaba explorando bastante também. Coisas que, né, enfim, fica para um próximo podcast. Claro. Mas o ponto do... Quando você fala isso, né, eu coloco realidade relativa, né? Pro budismo... né, e principalmente para o budismo a partir do Nagarjuna, que é um filósofo ali, né, importante para o Madhyamaka, nós temos o que eles chamam de doutrina das duas verdades, né? A verdade condicional e a verdade última, né? E essa verdade última, ela não nega a verdade convencional. Na verdade, né? Na verdade, enfim. Na verdade, essa verdade última, que é o Nirvana, ela não é nada mais do que a realização, não só a nível mental, mas a nível, digamos assim, experiencial, de que não existe verdade última. Veja, de que não existe verdade que exista por si só. De que não exista nenhum processo, nenhum fenômeno na realidade que não possua sua relação enquanto dependência a outros fenômenos que permitiram a sua originação. Né, a sua origem, o seu aparecimento relativo aqui no tempo e espaço e para que depois suma, né? Então, tanto que no Manifesto Atreides, quando ele fala assim, né, esse é o vazio derradeiro em que nenhuma tela anteriormente pré-arranjada exista. Não existe um chão para essas perspectivas budistas. Não existe um chão que fundamenta a realidade, porque a realidade ela está em constante transformação, né? Isso é um tema que vai aparecer bastante a partir do Filhos de Duna, né? E se intensifica mais ali pro 4º, 5º e 6º livro, né? Mas essa ideia de que as coisas, elas estão num processo de transformação constante. E esse processo de transformação constante, o Nagarjuna às vezes usa essa metáfora, vamos descascar uma cebola. O que acontece depois que você descasca uma cebola? O que tem dentro da cebola? Nada. Nada. Quer dizer, mais as camadas que nem a cebola. Exato, são camadas dentro de camadas, dentro de camadas, dentro de camadas, né? Então, cada camada sustenta uma outra camada, mas dentro dela não tem nada, né? Não tem nada que faça a cebola ser cebola, além de todas as junções das suas camadas, né? Então, a realidade que a gente observa, que a gente vivencia, ela é uma realidade a nível convencional, né? Então, a convencionalidade das coisas, ela é real, mas ela é real apenas num nível relativo, nunca num nível último, né? O livro não possui existência própria. O livro que eu tô lendo aqui, Duna, ele possui existência própria, né? O livro depende do papel, ele depende da folha, ele depende da tinta, ele depende das ideias do Frank Herbert que escreveu, ele depende da editora que foi lá e imprimiu, ele depende da impressora que foi lá e colocou aquelas tintas daquela maneira naquele lugar. E antes de ser livro, ele foi árvore, ele foi papel, ele foi plástico, ele foi etc., né? Então, cada fenômeno que se apresenta na realidade, ele nunca existe por si só, né? E veja, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a tentativa da presciência última ou absoluta é a de garantir que as coisas possuam algum tipo de existência própria inerente. E que as visões, elas já foram destinadas a acontecer, por isso que elas acontecem. Então, você tem um chão último fundamentando, né? E é isso que o Caminho Dourado pretende dissolver da humanidade, essa necessidade de pressupor que as abstrações com as quais nós construímos nosso entendimento da realidade, eles são finais, né? Porque a vida é sempre uma jornada em direção ao desconhecido. De fato, e uma coisa que se correlaciona a isso, dessa imutabilidade das coisas, ou melhor, dessa mutabilidade, perdão, é a interpretação, o caráter interpretativo do que a gente está diante de como deles. A gente projeta significado, né? Exato, e como muita gente é aquilo e não tem mais o que dizer, eu acho muito errado isso. E o caráter que tu coloca nessa tua fala, que é maravilhosa, é que há possibilidade de outras leituras, é um macro, é meta o negócio. Não tem nada estipulado assim fixo. Daí eu acho que na análise, no meu caso, no campo de trabalho que eu faço, tem essa permeabilidade para poder
ir para outras direções, mas ir direto ao fundo do sofrimento da pessoa, digamos assim. Isso, mas assim, a gente só tem que tomar um cuidado, né? Eu tô colocando esse cuidado aqui porque as pessoas também não tenham, às vezes, uma interpretação errada, tá? Eu vou falar em que sentido. Sim. Porque às vezes, se a gente pegar a leitura que diversos filósofos, pensadores fizeram do budismo em algum momento, eles leram de uma maneira extremamente nihilista, que é uma das críticas. Algumas vertentes do budismo podem ser vistas dessa maneira, de fato, mas não é a maior parte, né? Ou o que acontece muito com a secularização do budismo, e que acontece com a contracultura, de fato, né? Quando ela vai absorver as religiões orientais, né? Existe essa coisa também, não, mas se é verdade relativa, então qualquer coisa que eu acreditar vale. Não é isso, veja, não é esse o ponto, entende? Então a gente tem que tomar cuidado porque existe a verdade convencional no mundo convencional, mas existe a falsidade convencional também, né? Não é porque simplesmente a verdade é relativa que a Terra passa a se tornar plana só porque eu acho que ela é plana, né? Ah, meu Deus. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar, porque às vezes as pessoas podem interpretar isso de uma maneira errônea, né? Sim, a gente precisa de métodos que a gente entenda a consistência daquelas verdades, mas que a gente entenda que essas verdades, elas dependem das condições que a gente está sobrepondo a elas. Quais condições? A Terra é redonda por quê? O que a gente vai questionar, ela não é perfeitamente redonda. Esse é o ponto. Porque um globo perfeito não existe, né? Então a gente está negando que essa forma em si exista, mas não significa que ela se aproxima de uma esfera. Não significa que ela possa ser... Para ela ser plana, a gente precisaria remover uma dimensão. Se a gente considera 3 dimensões, e numa perspectiva macro a partir do espaço, a Terra é similar a uma esfera. Veja, essa é a verdade convencional dela. Mas essa verdade convencional, ela está dentro de algumas condições. A gente está considerando tempo, a gente não está considerando tempo, perdão, a gente está considerando só espaço, então são 3 dimensões, porque em algum momento não foi esférica, e em algum momento não será, porque ela vai ser comida pelo Sol, veja, né? Esse é o ponto. Então ela é relativa às suas condições, mas isso não significa que, por ser relativa, que qualquer verdade basta ou é suficiente. A gente precisa de métodos que sejam consistentes, né? O ponto é que nenhum método ele é a realidade em si. E é isso Duna se refere diversas vezes com passagens filosóficas no meio dos 6 livros, né? Mas que aponta para os limites de qualquer sistema. Nenhum sistema é a realidade. Veja, o sistema, ele é uma abstração que fazemos da realidade que possui certa consistência, mas ele é incapaz de ser completo, né? E aí, nesse sentido, Duna ele faz uma crítica direta, ainda que seja ali, né, metaforicamente, à visão do Asimov na Fundação, né? Então, quando o Asimov traz a psicohistória, por exemplo, ele está falando, olha só, nós somos capazes de ter um método aqui, a psicohistória, que é capaz de prever completamente e consistentemente o comportamento de toda a humanidade em tantos anos. Tem efeito de massa. Exato. Mas veja, o que Duna está criticando é isso, que isso seja possível. Assim, isso pode até ser possível em algum nível, né? Mas quando isso se torna possível, nós abdicamos de viver, porque a vida é fluida, a vida não é previsível, a gente não tem como ter certeza do que vai acontecer consistentemente e completamente, né? Mas o que tu comenta é principalmente negacionistas que têm essa afirmação enfática. Eu fiz aquele meu comentário, mas é para essas pessoas que têm essa ideia de que tudo ir contra uma afirmação muito bem conhecida e que toda a ciência é a partir de tentativa e muita pesquisa e que querem desconstruir algo testado, literalmente comprovado e ser de acordo com os dogmas que acredita. Eu acho que pode ser correlacionar com isso também. Sim, né? O dogma é uma palavra, né? O dogma, ele se torna uma verdade absoluta, né? Ele é uma verdade inquestionável, né? Exato. E acho que é esse esse é o ponto, de fato, né? Fred, encaminhando agora para os finalmente, porque foi um papo deliciosamente tenso, profundo pra caramba, como foto mesmo pode oferecer a qualquer conversa. Eu fico sempre embasbacado, uma paixonite minha poder te escutar, finalmente trazê-lo num podcast aqui feito por mim e outros demais amigos meus. E agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e passar a palavra de Muad'Dib e toda a sincronicidade para com análises mais aprofundadas, querido. Que agradeço sempre a oportunidade de estar participando, né, de não só aqui do seu podcast, né, já participei no Páginas Fantásticas, no DunaCast várias vezes, né, um salve aí, eu sei que você mandou, mas vou mandar também um salve pro Hildon e pro Pascoal que fazem esse... Um beijo, amado. Eles fazem esse trabalho, né, incrível, né, de manter o
fandom de Duna no Brasil muito vivo, né? E eu acho, assim, fenomenal que eles dão esse corre, né? E sou um fanzaço do trabalho deles. Até cito eles, cito o fandom na minha tese atual como agradecimento, né? Todos legal. vocês, enfim. E também um abraço para toda a galera da comunidade de Duna, que tá lá sempre presente nas discussões, né? Eu, às vezes, me irrito, vou falar a verdade, né? Com alguns tópicos ali que aparecem, né? Também. Mas acho que isso é normal de qualquer vida em Fandom. comunidade social, né? Mas, de qualquer maneira, Infelizmente. é um espaço maravilhoso que a gente pode compartilhar com pessoas muito legais, interessantes, com ideias ótimas também. A nossa paixão e o nosso amor por Duna e por esses outros tipos de obra aí também. Eu quero também, assim, mandar um agradecimento em especial para os meus amigos, para minha namorada, que está aqui ao meu lado, só ouvindo, né? Para os meus alunos também, tenho alunos fantásticos na Letras, alguns também que eu espero que nunca mais usem o chat GPT, né? E tô brincando, mas, né, enfim. E é um prazer enorme estar aqui. Fica o convite para quem não leu a minha dissertação ou minha tese, quiserem ler. A minha tese em breve sai no repositório da Unesp, ela não saiu ainda, mas em breve ela vai sair e eventualmente vou lançar a minha tese como livro também, da mesma maneira que fiz com a minha dissertação, né? Então, Perfeito. é um prazer, João, estar aqui. Muito obrigado pelo convite e quando precisar e quiser, a gente tá aqui de novo. Com certeza, então, Fred. Então, por agora, saímos da Matrix, mas lembre-se, como a gente teve nesse maravilhoso papo, as histórias que a gente ama estão sempre conosco, nos reverberando para o contínuo e além. Então, até o próximo Caos da Matrix, gurizada. Falou! Abraços! A saga de Duna está longe do final.